Olá, saudações. Eu sou o professor José Flávio da Paz, sou professor aqui da Universidade Federal de Rondônia e é com grande satisfação que colaboro no terceiro Congresso Nacional e Internacional de Tecnologia e Comunicação da Educação Inclusiva, promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Humano e Profissional, IDHP. É uma satisfação, de certa forma, colaborar com a temática do evento e, em especial, quando se tratando do ensino de línguas, né, ou mais especificamente o ensino inclusivo de línguas, a formação docente e os desafios socioculturais. Bom, quando falamos, e daí então a ideia é promover essa discussão um tanto rapidamente, pensarmos em línguas, né, e hoje pensando mundialmente em línguas oficiais, inicialmente, é interessante se dar conta que nós somos aí aproximadamente mais ou menos 7.102 línguas vivas no mundo hoje. Dessas 7.000, 23 constituem matérias das mais faladas entre os 50 milhões, as 50 milhões de pessoas, né? E as 23 línguas deram origem a outras línguas nativas de aproximadamente 4 milhões e 100 mil pessoas. Estamos falando de um universo muito grande, quando se tratando especificamente da ideia simples, né, que inicialmente parece ser, quando falamos de incluir, e incluir quem, o que, quando, como, por quê, são indagações que constantemente nos assolam, em especial quando do trato da formação de professores. Não é não é uma reflexão fácil, é uma reflexão que exige muita preocupação, muita delicadeza, muita sensibilidade, porque, naturalmente, quando falamos de língua, não falamos só da estrutura gramatical que esta está constituída, mas falamos também de tudo que está à sua volta. Quando nos referimos ainda a essa questão, tratamos dos aspectos históricos, sociais, culturais e das diferenças que existem dentro desses próprios falares, dentro desses próprios diálogos. Para nós, professores, e mais especificamente para nós que formamos outros professores, também há um desafio muito grande, que é o de sensibilizar o profissional, de sensibilizar o professor que estamos ali formando para uma atuação dinâmica, eficiente, responsável, solidária e muitas outras questões que estaria ali no ato de ensinar a aprender, não somente como colocado a norma técnica que essa língua requer, mas todo e qualquer processo que envolva a sua fluidez, a sua dinamicidade, a sua efetivação. É o que a gente chamaria ali de uma gramática de uso, uma gramática reflexiva e, obviamente, fizesse desse sujeito falante partícipe desses processos contínuos de transformação e de interpretação do homem e no espaço em que ele está agora inserido. Quando se tratando de Brasil especificamente, os dados não são tão recentes quanto desejaríamos, mas nós temos aí a língua oficial brasileira, nós temos a língua brasileira de sinais, que também está constituída enquanto língua oficial, embora muitos a denominem, né, como língua minoritária e outras questões mais, que eu digo, de qualquer maneira, estamos lidando com língua, há estrutura própria, há norma, há padrão próprio que deve ser seguido, assim como outras também. No entanto, as línguas do Brasil, elas compreendem, além do português, obviamente, da Libras, e de outras línguas indígenas aí reconhecidas, há de se ressaltar que nós somos hoje, pelo menos, nós temos, pelo menos no Brasil, além de pesquisas, além de estudos envoltos às línguas indígenas, que de certa forma são as que mais se espalham, né, territorialmente falando, e às vezes muito pouco ou pouquíssimo sistematizadas, seria exatamente reconhecê-las como língua, né, de um grupo social que está inserido em uma grande ideia macro que é o Brasil, mas que de certa forma constitui exatamente essa máxima do que é falar a língua e, obviamente, reconhecer enquanto estrutura. Então, as línguas no Brasil, elas compreendem o português, obviamente, como colocado, né, enquanto língua oficial, e que chamamos também de língua nacional, e também as línguas
entre aspas, minoritárias, né, faladas em todo o território nacional brasileiro. Dados dão conta que hoje somam aproximadamente 305 etnias, né, indígenas no Brasil, e que essas falam basicamente 274 línguas diferentes. E é aí onde está o nicho, né, da nossa questão, que é exatamente pensar como incluir tantas línguas, ou tantos dialetos, né, ou tantas falas, ou tantos falares, em um território que, de certa forma, por si só se agiganta, né, mas que também, de certa forma, nos une em função exatamente de tentar compreender e de tentar, de certa forma, colaborar nesse processo de inclusão. Bom, eu costumo dizer comumente que todo processo de inclusão leva também a um processo de exclusão social, porque na prática não tem como desenvolvermos, né, não teríamos como pensar um processo de inclusão onde se incluísse todos e tudo que, de certa forma, esses sujeitos ou essas demandas requerem. Porque somos diferentes, né? A gente fala também no processo de igualdade e de equidade, mas na prática somos diferentes em tudo, né? Em todos os seus aspectos. Alguns outros vão nos integrar, vão nos fazer com que, de certa forma, nos reconheçamos sujeitos comuns de um mesmo cenário, de uma mesma discussão, mas isso por si só não nos deixa equiparados, né? Porque na prática, como coloquei, temos um percurso individual, nós temos uma história que foi construída baseada em várias diferenças, em várias situações. Podemos, inclusive, ter sujeitos com as mesmas preocupações, com as mesmas faixas etárias, advindos de um mesmo local, de uma mesma realidade, mas a questão é, somos diferentes. E essa tem sido a máxima ultimamente refletida, porque na prática a ideia é pensar esse processo de inclusão, mas pensar o processo de inclusão onde se gere o mínimo possível de exclusões, mesmo como colocado, sabendo que isso é praticamente inevitável, né? Porque quando a gente diz uma língua minoritária e uma língua majoritária, a gente pode até estar falando sem a ideia de reduzir ou de colocar uma outra na condição de supremacia, mas assim estamos fazendo também, ainda que inconscientemente, e ainda que, de certa forma, não atentemos para a carga semântica que cada palavra carrega. Então, pensar em processo de formação de professores agora e ver que, de certa forma, ele não tem só desafios, ele busca até inúmeras possibilidades, inúmeras reflexões, inúmeras alternativas, porque isso é comum ao ato de educar, de aprender a ensinar, mas há também de se considerar que, na sua própria formação, isso também deixa muito a desejar, e não é de hoje. Né? Eu costumo ainda colocar que, desde a década de 80 ou 90, quando fiz o meu processo de formação docente, e até os dias atuais, nós vamos nos dar conta que novas problemáticas surgiram, novos desafios surgiram, mas, na prática, o professor ele continua basicamente sendo formado como era exatamente há décadas e décadas, e, se não dizer séculos e séculos atrás. Ou seja, é uma educação bancária, onde o sujeito acha que chegando ali ele vai, de certa forma, apenas ensinar, onde na verdade não é essa máxima, ao passo que se aprende também, ao passo, desculpe, que se ensina, também se aprende muito, há de se considerar isso, e é nesse percurso que nós nos fazemos, não necessariamente porque concluímos um curso de formação, ou porque agora somos mestres, doutores, graduados, e etc., etc., que vai fazer com que sejamos melhores do que aquele cenário que vamos nos encontrar. Embora há de se reconhecer também que há uma constância, né, nesse profissional em reconhecer-se superior, não sei em que instante, mas há de pensar que, não, eu sou o professor, eu sou o sujeito ensinante, né? E eu digo ainda o contrário. É preciso que a gente também se coloque em uma condição de aprendência, né? Onde eu chegue ali, reconheça que o sujeito tem suas diferenças e essas diferenças precisam ser respeitadas. Os seus falares, os seus discursos, as suas textualidades precisam, de certa forma, ser reconhecidas e valorizadas, inclusive, por esse profissional que está ali chegando. Porque eu digo ainda, quem chega é quem tem que se adaptar, quem chega é quem precisa se ajustar ao que está estabelecido ali. E com a língua não é diferente, porque eu não posso simplesmente chegar, né, impor a norma culta, a norma padrão estabelecida, quando muitos teóricos dizem exatamente o contrário. Né? Nós precisamos de uma língua que, de certa forma, pense o Brasil,
né? E que, de certa forma, reveja tudo isso que foi construído até o momento. Então, quando pensamos exatamente o ensino inclusivo de línguas, em especial, né, e pensamos agora a formação de professores e essas diferenças socioculturais, pensamos em um profissional que esteja atento a essas minúcias, a essas peculiaridades que, de certa forma, são comuns no nosso cotidiano, mas que, de certa forma, ainda são comuns àquelas peculiaridades que nós estamos ali enfrentando ou que se apresentam para nós como sendo um desafio. Eu não diria nem um suposto desafio, porque de fato é um desafio, né, chegar em um espaço e reconhecer que muito daquilo que você viu no espaço universitário sequer corresponderá à grande parte que você encontrará ali. Isso não quer dizer que, de certa forma, o conhecimento adquirido, as informações, os saberes obtidos por meio da universidade não sejam válidos, mas é interessante se dar conta que aprendemos também quando chegamos naquele espaço, e essas diferenças precisam ser garantidas enquanto direitos linguísticos também. Desse modo, né, concluo a minha fala no sentido de deixar reflexões que digam: eu aprendo com o outro, eu reconheço o outro enquanto diferente, porque também o sou, mas, de certa forma, me preparo cotidianamente para enfrentar os desafios de ensinar língua numa perspectiva inclusiva e que respeite as diferenças que encontro em todo e qualquer espaço que chegar. Muito obrigado, fico à disposição e desejo sucesso a todos, todas que estiverem aqui conosco neste momento. Muito obrigado.